Uma boa tarde com a palavra de Deus, né? Programação do Evangelho de Jesus Cristo, de sinal Santa Cruz, Deus no céu, nosso amigo, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe cada um, que cada um que vai ouvir essa pregação agora aqui, guarde no seu coração. A pregação hoje que teme que você tem que ser obediente, né? Nós temos de obedecer a Deus. Aqui está em Eclesiástico, capítulo 4, versículo 15 e 16. Aquele que servirão somente aos santos, aquele que ouve julgará as nações. Olha o conselho que Eclesiástico está dizendo. Nós temos de servir e ser obediente. Aquele que ouve julgará as nações. Noutra tradução, aquele que ouve conselhará as nações. Então, primeiro eu tenho de ouvir a Deus para te aconselhar. E primeiro a gente tem que servir e ser obediente como santo, né? Agora aqui em Eclesiástico, capítulo 21, versículo 7. Aquele que odeia a correção segue os passos do pecador. Aquele que teme a Deus volta ao próprio coração. Então, Eclesiástico, capítulo 21, versículo 7, está dizendo: aquele que odeia a correção é porque é do pecado, é do mundo. E o pecado, a pessoa está fazendo pecado, está amando o pecado, está curtindo o pecado, vivendo o pecado. No momento que ele ouve a correção de Deus, ele fica contra o pregador, contra a palavra de Deus também. Mas o importante é aquele que teme o Senhor volta o próprio coração. Aquele que teme o Senhor tem de volta para o Senhor. E aquele que odeia a correção porque é do pecado. Está bem clara a explicação aqui. Agora aqui em Provérbio, né? Capítulo 19, versículo 13. Um filho sensato é de graça seu pai. Olha esse conselho que Provérbio está dando, gente. O filho sensato é de graça para o seu pai, né? O filho sensato é de graça para o seu pai. Mas aqui em Provérbio também, capítulo 19, versículo 15 ao 16. O preguiçoso faz você cair no sono profundo e faz passar fome. O que observa o preceito guarda a sua vida. O preguiçoso é o Satanás. O preguiçoso faz você cair no sono profundo, para você não estudar a Bíblia, para não rezar, não orar, e faz você passar fome. O preguiçoso é o demônio, é o faraó. Ele não quer que a gente se alimente da palavra. Ele não quer que você se arrependa do nosso pecado. Mas a verdade quer que você se arrependa do seu pecado para servir a Deus. Viver para Cristo é bom, morrer em Cristo é melhor ainda. São Paulo fala, né? Então, um filho sensato é de graça do Pai, né? Aqui em Provérbios, também capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o príncipe da sabedoria. Os sensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha aqui que a palavra Provérbio está falando. O sensato, ele despreza a sabedoria e a instrução. Agora, por que o sensato despreza a sabedoria e a instrução? Porque se você for buscar ser sábio, você vai pegar o conselho de Deus. Assim, ninguém dá conselho pra gente. Mas a palavra de Deus diz, a gente é sábio, tem que compartilhar com os irmãos. Então, muita gente começa a ler a Bíblia e para de ler, porque vai falar que você tem de mudar a sua mal conduta. Tem de se voltar para Deus. Não pode morrer no pecado, né? Que lindo essas palavras de Deus. Uma coisa que muito importante que eu acho na palavra de Deus é Romanos 6, versículo, né? 19. O salário do justo é vida. Versículo 20. O salário do pecado é a morte, né? Então a palavra de Deus diz muito importante, é como um provérbio 30, provérbio capítulo 10, versículo ao 33, a dizer, né? O justo jamais sofrerá abalo algum.
mas os ímpios não habitarão a terra. Muita gente não quer ver esse conselho, quando Deus fala que os ímpios não habitarão a terra. Eu digo para cada irmão, cada irmã que está escutando essa pregação, tudo tem jeito. Tem jeito para o viciado, tem jeito para o adulto, tem jeito para o fornicador, tem jeito para homossexuais, tem como ele parar, se converter, não fazer mais. O junto, os fornicadores tem um jeito. Se você é junto, tem que se casar. E para os adultos também tem junto, mas só que tem uma diferença. Como você já está no primeiro casamento, tem o primeiro casamento, se separou, vive com outra, ao direito carnal da Igreja Católica vai dizer, para os juntos e para os que vivem em união ilegítima, foi casado, separou, vive com outra. O junto ele tem só uma opção. Duas opções para se confessar, para se casar ou para separar. Já uma pessoa que se casou na igreja, que diz, de onde Deus uniu nem separa, tem só uma opção para esse cara que está em adultério ou uma mulher que está em adultério. É para se separar. Porque não pode se casar. De onde Deus uniu ninguém separa, né? Então todo pecado tem jeito, meu irmão. Depende eu, você querer. Como a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, versículo 14. Todo que há em Cristo não há pecado, não há condenação. No versículo 14, ora, todo aquele que se deixa levar pelo Espírito de Deus torna servo de Deus. Todo que se deixa se levar pelo Espírito de Deus torna filho de Deus. Se dá muito fruto, palavra de Deus, o humano fala, não torna servo da justiça. Quanto precisa ser servo da justiça, da verdade. Aquele que odeia a correção segue o passo do pecador. Aquele que teme a Deus volta de coração. O importante bem aqui, assim que a palavra de Eclesiástico, aquele que serve são obediente ao santo, aquele que ouve julgará as nações. Outras, aquele que ouve conselhará as nações. É como o Provérbio 2, versículo 6, pois é Deus que dá sabedoria na tua boca, entendimento e conhecimento. Que lindo esta mensagem de Deus. É como o Provérbio, fala, capítulo 19, lá pro último versículo, vai dizer: o homem de Belial zomba do direito, ao julgamento para o Salvador, açoite na costa do tolo. Olha a palavra de Deus: homem de Belial zomba do direito, mas na boca do ímpio há desgraça. É um julgamento para o zombador e açoite na costa do tolo. Uma coisa muito importante que a palavra de Deus, São Lucas, capítulo 5, versículo 48, seja perfeito igualmente o Pai de vocês. Nós temos que ser perfeito igualmente o nosso Pai. Nós temos que carregar a virtude de Jesus, ter o temor de Jesus, como Jesus teve, como os santos apóstolos. Um precisou se converter e levar a virtude. É como Romanos 8, versículo 37, pois o mais vencedor é aquele que tenha a virtude daquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Jesus Cristo. Deus amou nós tanto, que deu seu Filho para nos libertar. O importante, em 2 Colossenses capítulo 2, versículo 14. Quando Jesus morre naquele madeiro, ele lava nosso pecado e rasga o documento da condenação. Agora tem o livre-arbítrios, como 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Agora eu posso aconselhar você, eu não posso tirar uma vida igualmente no judaísmo, na lei de judeus. Porque na lei de judeus, se a mulher viesse pecando, mas já predejado, quem tem direito de tirar a vida é só Deus. Agora a gente pode aconselhar, mas não pode apredejar você para tirar a vida, porque só Deus que deu fogo e tira. Mas Deus respeita o seu livre-arbítrio. Mas diz, escolha o que te santifica, não coisa que não torna você impuro. Palavra da salvação. Pai, Filho, Espírito Santo, bem. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.